Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Amém. Vamos colocar em pé nessa hora. Quero agradecer a todos vocês, aos irmãos que nos assistem também pelo Facebook da igreja. E hoje nós temos aqui os Gideões Internacionais, aqueles que entregam Bíblias. Depois o irmão Fernando vai discorrer mais um pouco sobre o assunto. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, Salmo 98:1. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem realizado maravilhas. Sua mão direita e seu santo braço forte lhe deram a vitória. Amém, irmãos? Estamos finalizando o ano. O que importa muitas vezes, está lá em Eclesiastes, não é como eu começo, mas como eu termino. Como eu estou terminando o ano. Mas não dá mais tempo, hoje é dia 18, daqui a pouco já é 31. Dá tempo. Se eu administrar o meu tempo, se o Senhor me der, se eu pedir a Ele sabedoria, o Senhor vai me dar. Porque aqui está falando que quando eu vou cantar um novo cântico ao Senhor, porque Ele tem realizado maravilhas na minha vida. Deus tem realizado. É que muitas vezes eu não estou percebendo o Senhor agir, mas o Senhor lhe age. Amém? O Senhor tem agido nas nossas vidas. E o Senhor com o seu braço forte, com a sua mão destra, a mão direita, que no hebraico não solta, é esta mão que nos conduz à vitória. Então veja, faça uma análise na tua vida. Como você está finalizando o ano? O ano que vem eu vou começar a ler a Bíblia. O ano que vem eu vou começar a orar. Eu posso começar hoje. Eu posso começar a ficar firme com o Senhor hoje. Eu posso ter um momento de comunhão na igreja, na casa de Deus, hoje. Amém? Então faça essa reflexão. E depois nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nessa hora. Que você colocasse a tua vida diante do altar do Senhor. E que você peça para o nosso Deus essa noite, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem atrapalhado a tua convivência com o Senhor e com os irmãos. Se coloque diante dele nessa hora. Fale com o Pai. Senhor, estou aqui para prestar um culto ao Senhor, um culto de adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai. Muito obrigado por essa noite. Ó Deus, obrigado porque cada um que está aqui, aqueles que nos assistem, ó Deus, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, sobremaneira. Ó Pai, ser conosco, ó Pai, nos ajude. Derrame sobre nós, ó Pai, bênçãos sem medidas. E que nessa noite, ó Pai, o culto, ó Deus, é unicamente direcionado até o trono da Tua graça. Ó Deus, que a manifestação da Tua glória esteja aqui nessa noite, abençoando nossas vidas, ó Pai. Que sejamos, ó Deus, sempre vasos usados por Ti, Senhor. E abençoe conosco nessa noite, por Tua palavra. Use a vida do irmão Fernando para que possa, ó Deus, está falando, e nós sabemos que a Tua palavra não volta para Ti vazia, e nós queremos glorificar a Ti, exaltar o Senhor, cantar esse novo cântico, porque nós temos um Deus soberano, vivo, santo e justo, e nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, querido, em nome de Jesus, glória a Deus. Ao lugar que tem só para mim, leva-me até o centro do Teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do
teu coração. Oh, Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Acima do medo, acima da dor, está o nosso Deus. Aleluia. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração de comunhão, de comunhão. Aleluias. Aplauda ao Senhor. Nós preparamos tudo, né? Nós preparamos para vir ao culto, nós se arrumamos, nós tomamos banho, alguns, né? Nós tomamos banho para vir, para cultuar. E nós, muitas vezes, nós esquecemos de, durante a nossa semana, de buscar ao Senhor, devido à correria, devido às coisas que vão surgindo. E como o pastor disse, muitas vezes nós deixamos as coisas, os afazeres, e nós não buscamos ao Senhor, deixamos para buscar o Senhor quando tudo passou, tudo aconteceu, quando não há mais saída, nós buscamos ao Senhor. E sendo que em primeiro lugar nós deveríamos buscar ao Senhor, e as demais, como diz a palavra dele, as demais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Então que nós, nessa noite, e todos os dias da nossa vida, nós possamos buscar, se entregar a Ele. Amém? Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Vou-te todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém.
para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui na casa e o meu coração também. O único motivo que me fez chegar. Vamos louvar junto. Os filhos. Aleluia. Agora. Encontre. Aleluia. Declare bem forte. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Teu é o reino, teu é o reino, e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Declara que ele é santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, Senhor. Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite. Que a Tua presença venha envolver as nossas vidas, ó Pai. Pois a única coisa, Pai, importante, Pai, é Te louvar. A única coisa importante, Senhor, é buscar ao Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, o Seu povo está aqui, ó Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor.
Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus ministros. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Senhor Deus, eu venho pedir a Ti, ó Deus, que venha com o Teu fogo, Pai. Pai, o Senhor pode entrar em lugares, Pai, onde nós não podemos, mas o Teu Espírito Santo de Deus pode. É só o Senhor que pode transformar. O Senhor conhece cada vida que entrou aqui. O Senhor conhece cada vida, Pai, e cada necessidade de cada um. Mas que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa curar, possa trazer renovo às nossas vidas, ó Deus. Pai, que o Teu fogo venha nos consumir, que o Teu amor venha nos consumir. Pai, que não seja apenas canções, que não seja apenas palavras, mas, Senhor, que seja, Pai, a Tua glória, que seja a Tua unção, que seja o Teu poder. Nós queremos ver o agir, o manifestar do Senhor nessa noite. Queremos ver, Pai, o manifestar da Tua presença em vidas de pessoas, transformações, curas. Oh Deus, vem. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Santo, santo és o Seu nome, meu Deus. Nós possamos pedir mais do Senhor. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória.
servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Aleluia. Nesse mesmo espírito, você que veio preparado para ofertar e dizimar ao Senhor, pega ele na sua mão. Você que também que não veio, não trouxe, não tem problema. Nós possamos orar e você possa estar vindo aqui até a frente. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós agradecemos ao Senhor, pois até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem cuidado do seu povo, Deus. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a obra das nossas mãos, ó Deus. Tudo aquilo que nós colocarmos nas nossas mãos possa prosperar. Venha abençoar, Senhor, nossos trabalhos, nossos patrões. Abençoa nossa casa, Senhor, nossas vidas. Senhor, se alguém precisa de uma porta de emprego, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abençoar, Pai. Que o Senhor venha derramar a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui à frente. Amém, irmãos? Graça e paz, sejam todos bem-vindos, né? Para a gente é uma alegria. Essa noite é uma noite especial, não que as outras não sejam, né? Mas nós estamos hoje com a presença dos nossos irmãos, Gideões Internacionais, e para nós é um prazer, né, recebê-los mais uma vez aqui. Hoje, pela manhã, foi uma bênção e eu creio que não vai ser diferente. Eu gostaria de convidar o irmão Fernando, que vai estar apresentando mais um pouco do que é os Gideões, e ele também vai trazer uma palavra. Esteja orando por esse grupo, amém? Eu agradeço, eu não vou falar o nome de todos, para não esquecer de nenhum, mas nós já recebemos eles, acho que umas 2 vezes, né, Reginaldo, quando nós estávamos na Bolívia, então a gente está sempre junto, e para nós a porta da casa está sempre aberta, né? Quando precisar é só mandar uma mensagem, que para a gente é um prazer recebê-los aqui. Vamos orar pela vida do irmão Fernando? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome, que o Senhor possa estar abençoando a vida do irmão Fernando, ó Deus, assim como o Senhor já falou ao coração dele, ó Deus, que o Senhor possa estar usando ele como instrumento, Senhor, da sua palavra, e ao sair daqui, nós possamos sair com os nossos corações transformados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Fernando, fica à vontade. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Eu tenho um apreço muito especial pelo pastor Ricardo. E então, de vez em quando, nós aparecemos, né? Como Gideões Internacionais. E eu quero iniciar a minha palavra apresentando para vocês os nossos irmãos que estão aqui. Quero que todos levantem-se, né? Fiquem de pé. A Reginalda, a Valéria, a Elisa, Jairo, a Vera e o Josué. São queridos irmãos Gideões Internacionais que estão conosco nessa noite. Poder sentar. Quem são os Gideões Internacionais? Nós somos homens de negócios, profissionais liberais, executivos de empresas, que deixamos o nosso afazer e vamos distribuir o Novo Testamento. Nós somos como o braço estendido das igrejas, alcançando lugares onde a igreja não pode penetrar. Imagine, nós vamos nos presídios, nós vamos nas repartições públicas, nós vamos no exército. Então, são vários lugares que nós temos facilidade de entrar e distribuir o Novo Testamento. E que a igreja, muitas vezes, não pode fazer isso. Então, nós somos Gideões Internacionais, somos de diversas denominações, né?
não somos uma igreja, porque todo aquele que vem a se converter, ele vai acabar caindo numa igreja, não é isso? Então, queridos, o nosso trabalho não é vão no Senhor. É como diz Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia e fará o que me apraz. Vocês viram aqui que no Brasil 200 milhões de cópias foram distribuídas, né? Nós temos hoje no Brasil 215 milhões de habitantes. Praticamente boa parte da nossa população já recebeu através dos Gideões um Novo Testamento. Se eu fizer uma enquete aqui agora, quem de vocês, em algum momento da vida de vocês receberam um Novo Testamento em algum lugar na escola, algum lugar? Levante a mão, por favor. Olha aí, quantas pessoas levantaram a mão. De manhã também eu fiz esse mesmo chamado e muita gente levantou as suas mãos. Então tem sido assim o nosso trabalho, distribuir a palavra de Deus. As nossas esposas, as auxiliares, elas têm um trabalho muito especial, muito significativo. Elas vão nas áreas médicas, né, nos hospitais, e elas entregam esse Novo Testamento branco. Esse Novo Testamento branco é muito apreciado, né? Tem gente que quer receber só o branco. Mas nós distribuímos nas escolas, nos quartéis, né, nos presídios, esse Novo Testamento azul. Eu acho que vocês já devem ter visto ou mesmo recebido esse Novo Testamento. Atualmente, nós temos esse Novo Testamento que nós distribuímos nas Forças Armadas, né? É um Gideão com uma capa camuflada, né? Que é muito comum, identifica muito com a farda deles. Temos esse Novo Testamento que nós deixamos geralmente nos leitos dos hospitais e deixamos também na mesinha dos hotéis. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está lá, hospedou-se naquele hotel, né? Não tem nada que fazer, de repente ele pega o Novo Testamento, vai ler, e a gente tem visto muitas conversões através da leitura do Novo Testamento. Imagine vocês uma situação, né? Um delegado, uma pessoa prestes a morrer e duas testemunhas. Pensa vocês, parece uma tragédia, não? Mas não é uma tragédia, é uma coisa abençoadora. Quando eu estive lá em Buritama, eu e mais uns Gideões, há alguns anos atrás, o delegado, né, nós fomos distribuir numa cadeia pública, e o delegado então nos contou a experiência dele, né? Ele foi com a esposa, ele veio com a esposa dele, é de Buritama, veio para Araçatuba, para visitar uma amiga dela que estava prestes a falecer. E chegando lá, essa senhora que estava prestes a morrer, ela falou para o delegado: delegado, por favor, leia um trecho da palavra de Deus para mim. E ele falou assim: mas eu não tenho Bíblia, eu não trouxe Bíblia, o que eu vou ler para vocês? Aí ela falou assim: ó, na cabeceira dessa cama aqui tem um Novo Testamento, pega lá e você pode ler para mim. E ele pegou aquele Novo Testamento e ficou assim: onde é que eu vou ler? E ele abriu aleatoriamente. E ele abriu lá em João 14. E lá diz assim: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse isso, eu vou-lhe teria dito. E ele foi para o versículo 6, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aquela senhora, então, após aquilo, falou assim: doutor, ora por mim. Aí ele falou assim: como é que eu vou orar? Eu não estou acostumado a fazer uma oração. Mas aí ele lembrou-se que quando ele era garoto, os seus avós o levavam na igreja. E ele frequentou muito a escola bíblica. Então veio à sua memória, através do Espírito Santo de Deus, que aquela senhora precisava de salvação. Então ele fez um apelo para ela, né? E ela aceitou Jesus Cristo como Salvador, e ele orou por aquela mulher. E lá, quando nós estávamos lá em Buritama, estávamos lá na delegacia, ele nos falou: olha, duas coisas aconteceram com aquele Novo Testamento. Primeiro, que aquela mulher foi salva, e segundo, que eu voltei para a igreja dos meus avós.
Então veja vocês, a palavra de Deus não volta vazia. Lá na Indonésia, eu ouvi esse testemunho de um irmão Gideão que veio numa convenção ali em Curitiba, convenção dos Gideões. E ele nos contou que lá, ele esteve lá na Indonésia e conheceu uma igreja cujo pastor, quando era garoto, há muitos anos atrás, recebeu um Novo Testamento na escola. E ele veio a se converter. E ele se tornou pastor. E ele orava a Deus e falava assim: Deus, eu quero que os meus filhos todos se tornem pastor. E ele orou constantemente sobre isso. 5 filhos dele se tornaram pastor. 10 netos se tornaram pastor. E ele tem uma denominação hoje na Indonésia de 500 igrejas. Veja, queridos, começou com o Novo Testamento entregue numa escola. Então, a palavra de Deus não volta vazia. O nosso ministério é uma perfeita harmonia e parceria com as igrejas, com o objetivo de ganharmos almas para o reino de Deus. Não somos uma denominação, conforme dissemos, e também não somos uma igreja. Recomendamos sempre que cada convertido, né, no Novo Testamento se procure uma igreja evangélica mais perto. Então, eu queria dizer também que esse Novo Testamento, nessa cor aqui, é exclusivo para os Gideões fazerem evangelismo pessoal. Quando você evangeliza uma pessoa, você entrega esse Novo Testamento. Há poucos dias agora, eu estava ali no supermercado Diniz, e atrás de mim, passando no caixa, tinha uma senhora cuja camiseta dela estava escrita Caminho. E vocês conhecem, o Caminho ali é aquela concessionária de veículos Ford. E eu disse para ela assim: olha, esse caminho é bom, mas eu conheço um caminho muito melhor que esse. Ah, o senhor conhece? Conheço. Está lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós saímos no estacionamento, eu fui lá no meu carro, peguei um Novo Testamento desse, abri lá em João 14, mostrei para ela e falei: olha, está de presente para você seguir uma vida baseada na palavra de Deus. Aquela senhora me agradeceu e foi embora. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se ela vai se converter ou não, mas nós costumamos dizer lá entre os Gideões que lá no céu nós vamos ver o fruto, né, do nosso trabalho. E com certeza as igrejas são participantes, não resta dúvida. A igreja precisa participar. Por isso é que nós fazemos essas visitas às igrejas constantemente, para dizer o que fazemos. Eu creio que essa igreja é uma igreja que, com certeza, ama a palavra de Deus e vai amar esse trabalho dos Gideões. O que nós queremos das igrejas? Por que nós estamos aqui? Em primeiro lugar, queremos oração em nosso favor, porque se não tiver oração, né, o inimigo vai nos atacar. Nós precisamos da oração das igrejas para fortalecer o nosso trabalho. Outra coisa que também precisamos falar às igrejas é que nós precisamos de novos elementos para nos ajudar a distribuir a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que eu já estou de cabelo branco, já estou meio enfraquecido, para carregar uma caixa de Novo Testamento não é fácil, embora eu tenha irmãos Gideões ali como o Reginaldo, que ele consegue pegar 2 caixas tranquilamente, o irmão Jairo também, mas o Josué está mais ou menos, né? Está melhor do que eu, mas está assim. Então, queridos, nós precisamos de novos elementos, por isso nós vamos às igrejas. Se alguém aqui sentiu o desejo no coração de fazer parte do nosso trabalho, se apresente, né? Homens de negócio, profissionais liberais, ou que seja um executivo de alguma empresa. Pode falar conosco na saída. Outra coisa que nós sempre pedimos à igreja são as ofertas para imprimir mais Novos Testamentos, né? Quando terminar o culto aqui, eu já pedi essa autorização ao pastor, 2 irmãos nossos vão ficar lá na porta com a Bíblia aberta, e vocês sentirem o desejo de colaborar, né, com os Gideões, você dá uma oferta, que seja R$10, você praticamente está contribuindo com 3 Novos Testamentos, e assim multiplicando. Queridos, se você ofertar, saiba no teu coração que algum lugar do Brasil
alguém vai receber o Novo Testamento que você proporcionou. E se essa pessoa se converter, um dia lá no céu, você vai se encontrar com ele. Portanto, esse é o propósito de nós estarmos na igreja. Se alguém quiser ainda passar um Pix, né, porque hoje quase ninguém carrega dinheiro, e nós temos essa oportunidade. Nós temos ali o Josué, que é o tesoureiro, ou falar com o Reginaldo, eles vão passar o número do Pix para vocês darem a contribuição de vocês, ok? Então, queridos, muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por prestar atenção no nosso trabalho, no trabalho dos Gideões, ok? E agora, então, eu vou passar a palavra de Deus que eu tenho no meu coração para trazer para vocês. O que vocês estão vendo aqui, um par de aliança, né? O que vem na cabeça de vocês quando vocês veem um par de aliança? Qual o significado, né? Fidelidade, compromisso, não é isso? Fidelidade e compromisso. Pode passar o outro slide. O que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre aliança. É uma palavra curtinha, mas muito importante e muito significativa. E vocês vão entender por quê. Aliança significa um contrato, um pacto, né? Que é desenvolvido em vários lugares, né? As pessoas muitas vezes fazem um pacto, uma aliança, né? Deixa eu pegar aqui minha folha. Aliança se trata de um acordo que une uma ou mais pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Aliança se constitui um acordo, um pacto ou um contrato, compromisso que une pessoas, nação ou partido. Na Bíblia, aliança também tem um significado espiritual. Aliança define direitos, define deveres a serem cumpridos. Aliança, queridos, quando observada com integridade, pode trazer bênçãos. Quando não observada, pode trazer castigos. Dependendo do contexto, uma aliança pode determinar juramento ou tratado de paz entre os reinos, né? Definindo relações entre um rei e seus súditos. Muitas alianças no passado eram seladas com sangue, para demonstrar que suas vidas estavam ali naquele pacto. Vocês já viram isso em filmes, talvez em livro, que há muito tempo atrás era mais comum isso, quando se fazia uma aliança, quando fazia um pacto, duas nações, os seus representantes cortavam, né, o pulso aqui, e o outro cortava o pulso aqui, e eles faziam esse selo, né, que era compromisso de aliança naquele momento. Eu quero ver para vocês Gênesis 17:7. Vai dizer: estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ti e Deus, e a tua descendência. Ainda, Êxodo 19:5, vai dizer o seguinte: agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque minha é a terra. Ainda, Salmo 89:3, fiz uma aliança com meu servo Davi. Aliança com Noé, Gênesis 9, 8 e 9. Presta atenção nesses versículos que fala sobre a aliança que Deus fez com Noé, né? É muito conhecido, muito divulgado, não só no meio evangélico, de um modo geral. Por quê? A aliança que Deus fez com Noé. Disse também Deus a Noé e os seus filhos com ele: eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós. Sim, estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então veja bem, Deus fez um pacto com Noé, né, e dizendo que nunca mais destruiria
a terra através do dilúvio, né? Se vocês continuarem lendo lá Gênesis 9, vocês vão ver que Deus também instituiu o arco-íris. Eu acho que qualquer pessoa aqui, qualquer um de vocês, em algum momento da vida de vocês viram depois da chuva aquele arco-íris bonito, né? Aquele arco-íris é uma aliança que Deus fez com o povo, com Noé, que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio. É verdade que existe de vez em quando algumas tempestades, algumas chuvas que invadem às vezes casas, cidades, né? Recentemente lá no Congo houve uma chuva muito forte, destruiu quase que uma cidade inteira, morreu 120 pessoas. Mas aí não é o dilúvio, é uma coisa é uma coisa mínima que acontece na terra. Agora, a grande aliança que Deus fez com o homem foi a vinda de Jesus. A aliança firmada por Deus através de Jesus Cristo é eterna e é perfeita e cumpre todas as promessas anteriores. Deus jamais vai quebrar essa aliança, né? Que é Jesus vindo para nos salvar. Mateus 26, 27 vai dizer: tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isso é o meu sangue, o sangue da minha aliança, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. Por ocasião da ceia do Senhor, geralmente é citado esse versículo, né? Quando Jesus fala, minha aliança, né? O meu sangue é derramado para a remissão de pecados. Mas é importante destacar que só existe de fato aliança quando se tem fidelidade em cumprir o que foi tratado. No caso do matrimônio, quando os cônjuges se apresentam perante o pastor ou o padre, enfim, eles fazem um compromisso, fazem um pacto, né? Um pacto que deveria seguir até o fim da vida. É verdade que muitos no caminho param, né? Não conseguem. Minha mulher estava aqui hoje de manhã e eu pude falar sobre isso, né? Eu sou casado, vou fazer 55 anos de casado. Então é 55 anos que eu uso a minha aliança, é o pacto que eu fiz com ela, né? Como é que você fala lá no casamento? Né? Na tristeza, na dor, na alegria. E recentemente ela teve que amputar uma perna e ficou com essa deficiência, e eu tenho que cuidar dela com todo o zelo, cumprindo o que está lá na palavra, né? Na alegria, na dor e na tristeza. Deus é o idealizador de alianças, né? Deuteronômio 4:31 vai dizer o seguinte: então o Senhor seu Deus não te desamparará, porquanto é um Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou com seus pais. Presta atenção, Ele não te destruirá, porque Ele não se esquece da aliança que fez lá com os seus pais. Salmo 25:10 vai dizer: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ainda, Isaías 54:10 vai dizer: pois os montes se retirarão, os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. A aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti. Então presta atenção, disse o Senhor que se compadece de ti. Deus, querido, deseja estabelecer um relacionamento de aliança com cada um de nós. Também deseja que todas as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Isso vem desde o Velho Testamento, conforme vimos, né? Até o Novo Testamento. E o que eu quero exatamente dar continuidade aqui é falar para vocês sobre 3 alianças, né? Eu quero falar sobre 3 alianças. A primeira aliança é a mais importante, talvez, das alianças, né? É quando alguém se converte e ele se torna alguém
voltado para Deus, ele se convertendo, entregando a vida para Jesus, ele está fazendo um pacto, ele está fazendo uma aliança com Deus. A salvação, queridos, é uma dádiva graciosa de Deus para o ser humano. Deus nos amou a ponto de permitir a sua aliança com Ele. 1 Timóteo 1,15 vai dizer: esta é a minha palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. São palavras de Paulo, né? Jesus veio estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Seu sangue derramado na cruz foi o sinal dessa aliança. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Efésios 1,5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Efésios 1,5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quando você recebe Jesus como Salvador, você automaticamente está fazendo um pacto, está fazendo uma aliança com Deus. Com essa aliança, você passa a ter compromisso com Jesus, compromisso com Deus. A partir daí, você assume a condição de filho de Deus. E como filho de Deus, você passa a ter uma aliança, um pacto de fé com Ele. Como deve ser a sua atitude a partir daí, né? Sepultar o velho homem, ser um exemplo na sociedade, dedicado à família, cumpridor das suas obrigações, comprometido com a palavra, e passa a ter uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo. E é dedicado à oração, lembrando sempre que só existe aliança quando se tem fidelidade. Tito 2,10 vai dizer: não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo sejam ornamento e doutrina de Deus nosso Senhor, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente mundo sóbria, justa e piamente. Ainda, 2 Coríntios 5,17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa conduta, querido, como crentes, não poderia ser outra, né? Vida piedosa, comprometida com as verdades do Evangelho. Sua aliança com Deus só será selada a partir do seu empenho, dedicação às causas do Senhor. Como filho, você não pode absolutamente envergonhar o Pai Celestial. Na verdade, querido, tudo isso não é fácil, não é difícil. Mas nós não podemos esquecer que temos esse pacto, essa aliança firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Mateus 7,25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu porque os seus alicerces estavam firmados na rocha. Querido, se você estiver firmado na rocha, seja o que for que aconteça na sua vida, né? Como diz ali, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e a casa não caiu. Então, se você estiver firmado na rocha, você vai vencer os obstáculos da sua vida. A segunda aliança que eu quero falar com vocês é a aliança com a igreja. A igreja, queridos, é a comunidade de todos os salvos, a fim de que, pelo ensino da palavra, todos sejam edificados mutuamente, de modo a testemunhar da salvação através de Jesus Cristo. Uma igreja ideal é aquela que cuida dos seus, ensina a palavra, leva seu membro em busca da santidade, fraternidade, evangelismo e cooperação mútua. A igreja de Deus é um organismo espiritual e precisa de realizar funções básicas que lhe dê força e vitalidade.
Agora cabe uma pergunta para vocês, né? O que é a igreja para vocês? É o templo? É as quatro paredes? Ou é onde vocês se reúnem? Na verdade, se o pastor ou o zelador vier aqui, né, a hora de abrir o templo, e ninguém chegar, ninguém se adentrar, a igreja de fato não existe. Então, queridos, preste atenção, a igreja é você, não é o templo, não é a denominação, nada, é você. Tudo o que acontece aqui precisa do seu compromisso, fidelidade, pacto, aliança firmada por ocasião do seu batismo. Todas as atividades da igreja dependem do seu empenho, dedicação e dos seus dons. Se você, meu querido, tem o dom de ser professor da escola bíblica, se você, minha irmã, tem o dom para trabalhar com crianças, se apresente. São muitas as oportunidades de serviço na igreja. Assim, não espere ser chamado, mas se apresente. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, como se há de restaurar? Imagine vocês se vocês forem convidados para ir num churrasco e de repente o churrasqueiro lá preparando a carne e ele percebe que ele não levou o sal. Aí ele manda alguém correndo no mercadinho lá do lado, também não tem sal. Aí ele fala, e agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar a carne assim mesmo e vou servir assim mesmo. Quando a carne chega na mesa, quando a pessoa começa a comer, o que acontece? A carne não tem sabor. Assim somos nós, na sociedade, né? Se o sal for insípido, como há de se salgar? Você tem que ter zelo pelo seu testemunho. Tem um exemplo de um casal crente, né? Que o seu vizinho não era crente. E toda manhã, quando ele ia para a igreja aos domingos, ele falava para o vizinho que estava sentado numa cadeira, vizinho, vamos comigo à igreja? Aí o vizinho, não posso ir porque eu estou lendo um livro. No outro domingo ele insistia, vizinho, vamos à igreja comigo? O vizinho dizia assim, não, porque eu estou lendo um livro. Isso passou um certo tempo. Aí um determinado domingo, ele chamou o vizinho, vamos comigo à igreja? Ele falou, hoje eu vou. Aí ele falou, você acabou de ler o livro? Eu estava lendo o livro da sua vida. Estava vendo quem é você e como você vive, como você trata a família, né? Então, hoje eu vou, porque eu acho que a sua igreja deve ser uma coisa muito boa, né? Trazei os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Queridos, qualquer casa precisa de reparos, manutenção, e na casa de Deus não é diferente. Na igreja, sempre há alguma coisa que necessita de recurso. Eu poderia aqui citar ainda, enumerar muitas atribuições em relação à igreja, mas o tempo não vai permitir. Portanto, a advertência é essa, que a sua igreja seja fiel, comprometida, e você estará zelando pela casa de Deus, né? Uma coisa interessante que acontece na igreja, e eu quero fazer uma enquete aqui, né? Quando você começa a frequentar uma igreja, você sempre senta no mesmo lugar. Vocês já observaram isso? Eu quero saber aqui, quem de vocês, todo domingo, quando você vem à igreja, senta aqui no mesmo lugar. Levanta uma das suas mãos, por favor. Olha aí, né? Tem gente que senta sempre no mesmo lugar. Isso, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o pastor que está aqui à frente, ele olha para a igreja e ele sabe que aquela irmãzinha senta sempre naquele lugar. Aí naquele domingo ele notou que ela não está lá. O pastor fica triste. O que aconteceu com aquela irmã? Será que ela está doente? Será que ela precisa de ajuda? Aí na segunda-feira ele corre lá ou liga para aquela irmã, olha, o que aconteceu que você não veio no domingo? E vocês mesmo, como membro da igreja, quando vocês observam isso, que alguém não veio, que senta sempre no mesmo lugar, procura saber o que aconteceu com aquela pessoa. Isso é igreja. A terceira aliança que eu quero falar com vocês é o compromisso com a liderança. Deus nos deu pastores e mestres cuja incumbência é ministrar a palavra de Deus, cuidar das ovelhas, zelar e exortar. Hebreus 13:7.
vai dizer o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como quem hão de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Presta atenção, né? O pastor tem uma grande responsabilidade, né? Porque um dia ele vai ser cobrado. Então, queridos, vocês têm que zelar muito pelos seus pastores. A Bíblia está nos dizendo que devemos velar pela sua saúde, providenciar sustento adequado e orar pelas suas famílias. Eu queria contar uma ilustração aqui. Meu genro era pastor lá em Brasília, na igreja lá do Lago Norte. E infelizmente ele veio a falecer, né? Tão jovem, 42 anos, ele foi em Manaus fazer uma conferência e lá ele foi pescar. Quando voltou, ele pegou malária e rapidamente ele veio a falecer. E aquela igreja, então, naquele momento, falou: e agora? O que eu vou fazer? Né? A minha filha estava com 3 filhos menores, morando na casa pastoral. E a igreja, então, sensibilizada com isso, reuniu a diretoria e falou: o que nós vamos fazer? Vamos ajudar ela a comprar um apartamento. A igreja, na época, tinha 60 mil reais no caixa. A igreja falou assim: nós vamos dar todo esse dinheiro para ela comprar ou dar entrada em um apartamento. Pensa bem, há 18 anos atrás, quanto era 60 mil? Hoje, talvez 300 mil reais. E foi o que a igreja deu, disponibilizou para ela comprar. Ela deu entrada num apartamento, ela trabalhava como professora e continuou a vida dela. E mais, a igreja pagou o estudo dos 3 filhos dela até a faculdade, durante quase 16 anos. O meu neto mais velho se formou advogado, hoje trabalha como advogado. A outra filha, as duas eram gêmeas, né? Uma fez publicidade e a outra biologia. Veja que igreja amorosa, né? Que igreja sensibilizada com o que aconteceu ali com o pastor. Agora eu pergunto, qual foi a última vez que o irmão ou a irmã lembrou de orar pelo pastor, orar pela sua família? Nesse versículo que nós acabamos de ler, tem 2 palavras que chamam a atenção: obediência e submissão. A ideia, ou seja, o entendimento dessas palavras tem um significado de que devemos voluntariamente estar debaixo das suas orientações, cumpridor das suas determinações, ser submissos aos seus conselhos e, se for exortado, queridos, receber com humildade o propósito de cumprir o que foi determinado. Não podemos nos esquecer que o servo de Deus, nesse caso, o seu pastor, tem grande responsabilidade. O pastor Irlande Pereira de Souza, que foi presidente da Convenção Batista Brasileira, ele escreveu um artigo no Jornal Batista que dizia o seguinte: ser pastor não é ser um super-homem, mas habilitado para servir o povo de Deus, é ter os pés no chão, sofrimento e necessidades, desafios humanos, mas a cabeça no céu das provisões divinas. Então, ele tem os seus problemas na terra, mas a cabeça dele está no céu, na confiança de que Deus está assistindo ele. Agora vem 1 Tessalonicenses, aí, apareceu, né? 1 Tessalonicenses 5,12. Diz: ora, rogo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais grande estima e amor por causa das suas obras. Tende paz entre vós. Se algum dia você tiver alguma divergência com o seu pastor, você chame ele de lado, né? E lá converse com ele em particular, e ele com certeza vai te ouvir e vai dar razão ou vai te explicar as razões do qual ele tomou alguma atitude. O nosso conselho: compre a visão do seu pastor, faça o que ele determinar. Devemos sonhar com os sonhos dele, porque uma casa dividida, irmãos, não vai a lugar nenhum. Palavra muito comum nos nossos dias, né? Estamos juntos. O jovem fala assim: tamo junto. Essa expressão é muito comum, né? Eu quero encerrar lembrando a vocês
as 3 alianças. Agora pode passar para as 3 alianças. Vai em frente. Isso, que eu quero concluir. A primeira aliança é a aliança que você faz com Deus, quando você se converte. Você se torna uma nova criatura. A segunda aliança é que você faz com a igreja, compromisso com a igreja que você vai fazer parte. A terceira aliança você faz com a sua liderança. Então, queridos, essa é a minha palavra para vocês nessa noite. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. Obrigado por nos receber, os Gideões, e que essa igreja seja realmente um farol nesse local, ganhando alma para nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, pastora. Amém, irmãos? Nós que agradecemos a palavra e a presença dos irmãos. Como eu disse, quando precisar, a porta está aberta aqui para vocês. Amém? Uma boa palavra, que nós possamos sair daqui com os nossos corações transbordando e colocando em prática, tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra. Irmãos, o pastor não está aqui, porque hoje ele estava aqui no início do culto, ele foi pregar lá na igreja bíblica do Morada dos Nobres, na igreja do pastor Marcos. É o pastor que nós estávamos orando, que estava com câncer, ele está em tratamento, graças a Deus ele está bem, e o Ricardo tinha falado que ele iria um dia ajudá-lo, e foi hoje. Então ele está lá, pregando para os irmãos na fé de lá. Amém? Eu queria dar alguns recados, prestem bem atenção, para nós não termos problemas. Domingo que vem, nós vamos ter o culto à noite. Domingo que vem é Natal. Nós vamos ter o culto de Natal à noite. Então não tem culto de manhã, irmãos. Tá bom? Então se vocês verem alguns irmãos aí perguntando e falando, irmãos, não tem culto de manhã, só à noite. E eu acredito que ninguém vai vir aqui de manhã no Natal, no culto. Então nós vamos ter a cantata de Natal, do Ministério do Louvor, juntamente com algumas das nossas crianças. Então participe do culto. Eu sei que é Natal, é um dia mais difícil de estar presente, mas faça uma forcinha de estar aqui, podendo estar prestigiando os nossos irmãos aqui que estão preparando essa cantata para vocês. Sexta-feira, no dia 30, nós vamos estar tendo o nosso culto do Ano Novo. Dia 30, irmãos, é na sexta-feira. Não vai ter culto no sábado, no dia 31 e nem no dia 1º. Então, o nosso culto de Ano Novo vai ser no dia 30, na sexta-feira, às 20 horas. Traga um prato de salgado, um prato doce e refrigerante. Nós vamos ter um tempinho de comunhão depois ali na casa, de comunhão com os irmãos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito esse ano em nossas vidas, por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele vai fazer nesse novo ano que vai começar. Então participe. Nós deixamos para ser na sexta, para que todos possam participar, porque sabemos que alguns vão viajar no sábado, fica mais difícil. Então, na sexta-feira, você que faz parte da nossa igreja, até os irmãos estão convidados, se vocês não têm programações na igreja de vocês. Ontem nós convidamos alguns irmãos lá da igreja Nazareno, eles vão estar aqui presentes conosco. Então participe, abrace, Fala, eu vou estar lá junto com os irmãos, adorando ao Senhor na sexta-feira, ouvindo um pouco da palavra. Nós vamos ter um vídeo passando algumas fotos do que aconteceu esse ano. Então a gente conta com a presença de todos vocês. É uma alegria para os pastores, irmãos, quando vocês vê cada um chegando. Como o irmão disse, nós sabemos o lugarzinho de cada um. E quando a gente não vê, a gente sente falta. Então venha, traga visitante. Se você tiver com algum parente na sua casa, não dá para eu vir porque eu estou com fulano em casa, traga ele. Traga um prato de salgado, um prato doce, o seu refrigerante e vem ter esse tempinho de comunhão conosco. Vai ser um prazer receber cada um de vocês aqui. Essa semana, irmãos, não tem a oração das 7 da manhã, tá bom? Essa semana passada também não teve, por conta que nós estamos também, alguns irmãos que fazem parte da igreja sabem, o Ricardo e eu, nós estamos cuidando do meu pai, juntamente com a minha irmã, e a gente está um pouco meio que corrido. Então, assim, e por ser semana de Natal e Ano Novo também, já não teria. Então, assim, não tem essa semana, então não passe aqui, a igreja vai estar fechada. Aí quando for para voltar, a gente avisa vocês, tá bom? Que é um período agora de recesso, de algumas coisas. Não haverá célula na quarta-feira também. As células entraram no período de recesso. Nós vamos avisar a nova data, assim que nós voltarmos, Então, irmãos, o culto vai ser domingo, às 7 horas da noite.
Combinado? E as mamães que estão aqui, os papais, tragam seus filhos para ensaiar. Procura a Janice, né? Ela sabe certinho o dia que vai ser. Parece que amanhã teria um ensaio. Não vai ter, porque a Ana e o Otávio, né? A Ana está com Covid, a Ana Júlia, e eles não vão participar. Então não vai ter o ensaio, mas vai ter na quinta. Eu acho que é quinta ou quarta. Procure quinta. Procure a Janice, vê o horário certinho, traga seu filho, né? Ensine seu filho a participar, a ter prazer de fazer parte das coisas do Senhor, amém? Vamos nos colocar em pé, chegue perto da pessoa da sua família, da sua casa, vamos estar orando para os nossos lares. Hoje tem alguns irmãos que não estão presentes também, que estão com Covid, mas graças a Deus estão todos bem, né? Nós temos visto que está bem fraco, graças a Deus, né? Alguns irmãos estão doentes, mas nós temos orado por eles. Amém? Não deixe ninguém sozinho, não, irmãos. Chegue perto, abrace, somos uma família em Cristo. Vamos orar para os nossos lares? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós louvamos o seu nome. Pelo privilégio que temos, ó Deus, de mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada lar aqui representado, cada casa, cada um, ó Deus, que neste momento está no seu lar, Senhor, nos assistindo. Que o Senhor visite cada família, Senhor. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada coração. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, ó Deus, a cada mãe, a cada esposa, ó Deus. Dê sabedoria também, ó Deus, a cada pai, a cada homem, Senhor. Que cada homem, Senhor, venha ser o sacerdote do seu lar, que eles possam, Senhor, estar ensinando, Senhor, os seus filhos, a sua casa, Senhor, a cada dia, Senhor, segundo a tua palavra, que o Senhor possa estar abrindo portas de empregos, ó Deus, para aqueles que necessitam. Supre, Senhor, as necessidades do seu povo, Senhor. Supre, Senhor, as necessidades espirituais, financeiras, ó Deus, que cada um, Senhor, possa sentir, Senhor, o seu cuidado, ó Deus. Visite, Senhor, aqueles que estão doentes, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando, colocando a sua mão de poder, ó Deus, curando, restaurando em nome de Jesus, ó Deus, e que nós possamos estar aqui novamente, Senhor, no domingo, adorando o seu nome como família, Senhor. Nós louvamos o seu nome, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, obrigada, viu? Tem um tempinho aí de comunhão, que Deus abençoe, uma boa semana para todos, amém?